Esse menu pode até, fazendo um detalhe aqui, você pode ter esse menu e salvá-lo, né, dentro de um PDF, por exemplo. Você pode criar um documento que seja clicável. Então ele dá essa integração para o teu documento como um todo, né? Ele cria essa interatividade. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui de Segredos.ppt. Aqui nesse programa eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações. E o nosso tema de hoje é como criar um menu interativo no PowerPoint. Legal, né? Já pensou em fazer um menuzinho que você possa navegar aí pelos seus slides? Vamos ver um pouquinho sobre isso hoje nesse tutorial que eu preparei para você. Antes da gente entrar aqui no tema de hoje, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber sempre as notificações quando estiver saindo um vídeo novo, um novo episódio aqui de Segredos.ppt, tá bom? Também não deixa de me seguir nas minhas outras redes sociais que estão aqui aparecendo para você, estão na descrição deste vídeo, tá certo? Então vamos lá, o que é um menu interativo, né? Nada mais é, né, de que um menu em que você consiga, né, dentro da tua apresentação de slides, chamar um slide específico, uma parte específica da tua apresentação. A gente já viu algo bem parecido no programa, a gente falou aqui das funcionalidades de zoom, né, que tem aqui no PowerPoint, que você também pode utilizar para criar um menu, né, uma espécie de menu, né, um slide onde que você tem algumas miniaturas dos slides ou até das sessões que você cria aqui no PowerPoint. Vou deixar aqui também para vocês observarem, darem uma olhada nesse programa. Mas hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, um menu um pouco mais tradicional, sem usar esse recurso de zoom, para que você possa entender, né? Possa ver isso de uma forma diferente, talvez uma alternativa. Se você não tiver muito afim de usar aquele efeito do zoom, você pode criar um menu completamente interativo, fazendo links aí, como se fosse um menu de um site, fazendo links para os slides que você tem na tua apresentação. E qual que é a vantagem, né, de você criar esse tipo de menu dentro da tua apresentação, fazer um menu interativo? Primeiro, dá esse ar de integração como um todo, né? O menu ele dá essa... a pessoa que está vendo a apresentação ou que está interagindo, porque normalmente você vai criar um menu, às vezes não para uma apresentação que vai ficar assim estática, né? Às vezes vai ser manipulada por uma outra pessoa, né? Às vezes um documento ou algo assim. Esse menu pode até fazendo um detalhe aqui, você pode ter esse menu e salvá-lo, né, dentro de um PDF, por exemplo. Você pode criar um documento que seja clicável e pode fazer isso também. Então ele dá essa integração para o teu documento como um todo, né? Ele cria essa interatividade, ele dá essa, né? E dá essa possibilidade da apresentação não ser assim tão linear, né? De começando no slide 1, terminando no slide 10, por exemplo. Você tem essa capacidade de intercambiar pedaços da apresentação. Pode ser interessante também se você for fazer a apresentação para alguém e essa apresentação for ser, digamos assim, se adaptar a cada momento. Então você pode fazer aquele menuzinho ali de uma forma mais interessante, tá? E também, assim, já falando aqui, quando que é legal você usar esse tipo de menu? Eu já falei um pouco aqui de e-books, você pode utilizar isso para fazer e-book. Se você não sabia, dá para fazer e-books com o PowerPoint, eu posso até falar disso em outro programa, né? Dá para você salvar os teus slides como PDF e PDFs com um pouquinho do que a gente vai falar aqui, que possam ter links interativos que vão de uma página a outra, que vão e voltam, então você consegue fazer isso também, tá? E também você pode criar apresentações que podem simular às vezes uma aplicação, um site ou algo assim, então você pode criar ali um menu dentro do PowerPoint. Ele requer um pouquinho mais de trabalho, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é possível e pode dar sim um tchan, né? Um encanto diferente aí para tua apresentação no PowerPoint, tá bom? Então, vamos lá, vamos passar para o PowerPoint em si, vamos abrir o programa aqui e vamos começar a mostrar como é que você vai criar aqui o teu menu interativo, tá certo? Então, estamos aqui já no PowerPoint, né? Estou aberto aqui com essa minha apresentação. Vocês devem estar notando um pouquinho, o PowerPoint está um pouco diferente.
Eu estou usando aqui a versão 365, houve uma atualização recentemente no PowerPoint, então teve umas mudanças, mas não de funcionalidades, mas de layout, ele ficou um pouquinho diferente. Talvez o seu tenha atualizado e não tenha ficado aí com essa faixa laranja característica do PowerPoint. Isso aconteceu com o meu aqui, aí eu falei, não, peraí, deixa eu fazer essa diferenciação das cores, que na minha cabeça está muito, digamos assim, gravada, né? Tá muito clara na minha cabeça que o PowerPoint é laranja, o vermelho, né? Esse laranja mais pro vermelho, o Word é azul, o Excel é verde, então deixa nesse padrão. Então eu mexi lá um pouquinho nas configurações e ficou assim, mas gente, isso é só uma questão estética, tá? É só para que você não fique assustado. E aí teve algumas mudanças, ficou um pouquinho mais arredondado, ficou até um pouco parecido com a versão online que a gente viu aqui alguns episódios atrás, então não fique preocupado com essa questão aqui que tá aparecendo, essa diferença, digamos, visual. Lembrando que muita coisa que eu vou ver aqui também podem ser vistas aí nas versões anteriores do PowerPoint. Você talvez tenha que dar uma pesquisadinha, mas as funções estão aí, essas funções referentes à colocação de links, a criação do menu. Bom, vocês estão vendo aqui que eu já deixei uma apresentação um pouco pronta, né, semi-pronta, já pré-pronta aqui para que a gente não tenha o trabalho de ficar criando slide, porque a ideia é criar um menu. Eu criei aqui essa Flama Tecnologia, né, esse nome fictício aqui, como se fosse uma apresentação de uma empresa de tecnologia que tivesse aí, né, apresentando seus produtos e quisesse fazer aí uma apresentação para os seus clientes. Então a gente tem aqui, né, praticamente 4 slides, esse slide básico aqui de capa, temos um falando aqui do time que trabalha, né, aqui nós temos algumas imagens representando algumas pessoas que talvez trabalhem lá, são todas fictícias, tá bom? E aí, utilizando aqui imagens do próprio banco de imagem, né, do próprio banco que você pode utilizar se você estiver usando o Office 365, que é esse Office pago, você pode utilizar esse banco de imagens que tem no próprio programa do PowerPoint. Então dá para você utilizar isso também. Então fiz esse do time, fiz aqui um pequeno slide de portfólio, né, com algumas coisas que a empresa faz, ficticiamente, né, algumas coisas que a empresa acaba fazendo, e também um último slide aqui falando de produto um pouquinho diferente, né, mas mantendo a identidade visual do que a gente estava falando, né, um produto um pouquinho diferente aqui. Então temos aqui alguns slides que nós fizemos apenas como um exemplo para que a gente possa usar aqui no nosso tutorial. Então esses slides aqui para que você possa entender o que a gente quer fazer. Você veja que aqui no layout eu já deixei eles mais para o lado direito, né, um layout, e o lado esquerdo um pouco vazio, porque o que eu quero fazer? Eu quero inserir um menu aqui nesse layout e que ele esteja presente em todos os slides. Então eu quero que ele fique presente e fácil de ser observado durante aí todos os slides. Então vamos dar uma olhadinha aqui. A primeira coisa, como eu falei, eu quero um menu que esteja presente em todos os slides aqui da minha apresentação, tá? Eu poderia, por exemplo, criar esse menu e copiar e colá-lo, né, em todos os slides, poderia ser uma alternativa, mas eu quero fazer esse menu de uma forma diferente, utilizando um recurso que muita gente às vezes fica em dúvida de como que faz, como é que utiliza, que é o nosso slide mestre. O slide mestre nada mais é do que uma referência, né, principal para o layout de todos os slides que estão compondo aqui essa minha apresentação. Então, eu vou abrir o slide mestre e vou colocar lá esse menu, né, para que fique ali mais fácil, para que ele apareça. Tudo que eu colocar no slide mestre, a princípio vai aparecer em todos os slides que estão aqui na minha apresentação. Então vamos lá, eu vou abrir aqui, para abrir o slide mestre, eu vou selecionar aqui o meu menu de exibir, e aqui nesse modo de exibições mestres, a primeira opção é o slide mestre. Vai ver aqui, a gente vai abrir. Eu vou pegar esse primeiro slide aqui, que é a cabeça, digamos assim. Eu até já deletei alguns campos que normalmente estariam aqui. Veja que abaixo dele tem vários layouts derivados desse principal.
Como eu quero que apareça em todos os layouts, independente de qual tipo, né? Porque poderia ter um tipo diferente, aqui você poderia ter variações pequenas. Eu não quero isso, eu quero que isso esteja presente aqui no layout como um todo. Então vamos lá, eu vou pegar aqui e vou abrir o meu primeiro slide e vou criar aqui uma forma, tá? Vou inserir aqui uma forma quadrada, vou colocar aqui, ó, não muito grande, beleza, e vou tirar o contorno dessa forma. Eu não sei se vocês lembram, né? A nossa identidade visual ali da apresentação estava muito no vermelho, no preto, né? Muito com essas cores. Então eu vou manter isso. Vou pegar aqui esse vermelho que já está selecionado aqui. E aí criei esse aqui. Deixa eu alinhar ele um pouquinho. Aqui, ó, tá bem no meio, né? Tá aqui bem no meio alinhado o meu quadrado. Eu quero dar um efeitozinho nele de sombra, então vou selecionar ele aqui. Posso vir aqui em efeitos de sombra. Eu quero colocar uma sombra bem de leve aqui, ó, para que ele dê uma pequena diferença aqui do fundo, né, para ele se destacar um pouquinho. Eu vou até formatar isso aqui, vou clicar com o botão direito. Opa, entrou em tamanho, mas ele foi para o mesmo caminho, né, que é formatar a forma. Mas aí eu vou selecionar aqui essa parte, selecionar a sombra, e aí vou até puxar um pouquinho para cá, para que fique melhor de ver, tá? E vou mexer aqui um pouco nas pré-definições. Eu vou dar uma distância um pouquinho mais aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, ó. Pronto, ó. Então já tive aqui, beleza, tá? Era mais ou menos isso aqui que eu queria. Olha, não, se bem que não ficou tão legal, né? Vamos voltar aqui. Acho que a gente pode deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho. Ah, sim, isso, agora acho que ficou melhor. Beleza, então tá aqui, esse aqui é o meu, a base do meu menu. Eu poderia esticá-lo, mas eu queria só um detalhe aqui na parte esquerda do slide. Beleza, vamos ver como é que ficou até esse momento. Eu vou fechar aqui a exibição do slide mestre e veja que em todos os slides que eu estava usando, ó, apareceu esse elemento, ó, esse elemento novo que estava aqui. Aqui tem um detalhe que eu preciso falar para vocês, porque se eu estivesse utilizando uma imagem aqui, parece que eu estou usando uma imagem diretamente, né, embaixo aqui desses elementos. E aqui eu fiz um pequeno truque, que aqui na verdade isso é um preenchimento, né, do plano de fundo, que a gente chama do slide. Então eu preenchi ele com uma imagem, então por isso que tudo que eu fizer lá no slide mestre vai aparecer aqui em cima, porque se eu usasse uma imagem diretamente aqui, para fazer esse mesmo efeito, né? Vou pegar uma imagem qualquer aqui, rapidamente, dessas de estoque, só para a gente exemplificar o que eu estou querendo dizer. Vou pegar essa aqui do tigre, que é só para a gente ter uma ideia. Ó. Ele cria um elemento que vem por cima. Porque eu fosse fazer a mesma cobertura que eu fiz aqui, mesmo que eu colocasse esse, né? Eu vou clicar aqui com o botão direito e enviar para trás. Ó, eu trouxe todos os elementos que estão aqui no slide presente, mas mesmo assim eu não consegui trazer o menu que está lá no meu slide mestre. Por quê? Porque tudo que eu faço no slide mestre acaba ficando numa camada, digamos assim, protegida e que fica por baixo de tudo aquilo que você faz no seu slide aqui. Então você não consegue editar nesse modo normal, só naquele modo do slide mestre, e ele fica sempre por baixo. Por isso que aqui nesse caso vai aparecer. E como é que apareceu aqui? Vou mostrar para vocês o que teria que fazer. Vou só cortar aqui, ó. Opa! Cortar para encaixar direitinho esse tigre, né? Pronto. Eu vou até duplicar esse slide com Ctrl D. Vou até deletar aqui para não perder esse slide que eu não quero. E aí, o que eu vou fazer? Para eu preencher isso aqui com essa imagem que já está meio que já formatada aqui, toda certinha, né? Teoricamente, eu vou dar um Ctrl X para copiar. E aí, vou aqui, ó, né? Formatar, com o botão direito, cliquei aqui numa área fora, formatar plano de fundo e preenchimento com imagem ou texto. E aí eu poderia buscar até uma imagem ou então utilizar aquilo que está na minha área de transferência aqui, ó. Inserir diretamente, ele ia fazer uma pesquisa de imagens, ou então da área de transferência, que foi o que eu acabei de fazer, né? Eu recortei aquela imagem e colei, e ele tá lá, né? Tá voando lá na minha área de transferência. Então vou aqui, colei, veja, ele substituiu a imagem, e agora aquele elemento que eu coloquei aqui está
aparecendo, né? Porque está também, nesse caso aqui, como ele está por trás, ele está numa camada até atrás até daquilo que apareceria lá no slide mestre, tá? Então esse é um pulinho do gato que eu já quero deixar aqui explicado para vocês. Mas vamos continuar fazendo aqui o nosso menu. Vou fechar aqui, porque a gente voltar, vou tirar esse slide aqui não me interessa, vamos deixar só os slides que a gente vai precisar na nossa apresentação. Eu deixei aqui, eu quero fazer, na verdade, antes da gente continuar, fazer um menu com ícones, tá? Que são aquelas pequenas imagens, já falou sobre eles aqui, que representam partes aqui da minha apresentação. Então, eu tenho ali praticamente 4 partes, né? Uma que é a parte a capa, eu tenho falando do time, eu tenho falando do portfólio e tenho falando do produto. Eu já deixei aqui salvo aqui alguns ícones, tá? Que são do próprio PowerPoint. Você poderia inserir aqui o ícone, aqui dentro do próprio PowerPoint, você pode vir aqui, ó, inserir ícones, você vai ter uma grande, né, variedade de ícones para você escolher. Tá? Então, eu escolhi alguns só para facilitar. Claro, já indiquei aqui alguns sites ótimos, como The Noun Project, o Flat Icon, como você pode achar outros ícones. Mas para o nosso exemplo aqui, para a gente não ficar fazendo muita firula, eu já escolhi esses ícones aqui previamente, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou recortar esses ícones aqui, vou voltar lá na exibição, vou entrar novamente no slide mestre, vou voltar lá no meu principal e vou colar aqui, né? Pronto. Então agora eles fazem parte aqui do slide mestre, tá? Veja que eu só usei 3, né? Não falei que tinha 4 partes no slide porque já tem. Vou fechar aqui. Lá no meu primeiro tem um íconezinho que eu usei aqui para fazer esse meio que essa identidade visual, né? Essa logomarca aqui da Flama. Eu usei esse ícone também de chama. Então vou dar um Ctrl C, tá? Veja que como eu coloquei lá no slide mestre, em todos os slides aqui, ó, agora aparece aqui do lado os nossos ícones, tá? Mas tudo bem, lembrando que tudo aquilo que eu ficar no slide mestre vai aparecer em todos, né? Então por isso que ele chama de mestre, né? Ele meio que manda em todos os slides. Vamos abrir ele de novo, vamos entrar lá em slide mestre, vou colar aqui esse último slide que estava faltando e beleza. Esse aqui, essa chama, né, que seria, digamos assim, a logomarca da empresa, eu vou usar como o nosso, o principal, né? A capa, como se fosse um link para a capa que eu tenho. Então, eu vou pegar esse aqui, vou colocar mais à frente e vou diminuir aqui, segurando o Shift e o Ctrl, para ele diminuir aqui no tamanho, ó. Vou colocar ele mais aqui, vou chegar mais um pouquinho para cá, tá? E vamos colocar ele aqui. E aí, vou colocar na sequência, né? Falando do time, então eu tenho aqui, esse aqui tá no lugar errado, estamos no slide errado, vamos aqui, isso, agora sim, ó, pronto, vamos novamente reduzir, ó, tava fazendo no slide que não, por isso que eu não tava conseguindo selecionar, porque eles estavam aqui, ó, então temos esse, vou colocar esse outro slide, esse outro ícone aqui, vou ajustar o tamanho, vou dar ele outra cor, né, então vem aqui, vou mudar o preenchimento dele para branco, para ele combinar aqui com o nosso layout, beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui com esses outros ícones. Um de pasta, né, para falar sobre portfólio, e também esse aqui de celular como produto, né, como se fosse um produto ligado aí à tecnologia, redes sociais, como está aparecendo na pessoa mexendo ali no último slide. Então, esses aqui são os ícones que vão representar as partes da minha apresentação, né, que vão construir aqui o meu menu. Você poderia fazer um menu também com palavras, se você quisesse, com números, tá? Números dos slides. Aí a criatividade é sua. Nesse caso aqui, eu resolvi fazer com esses ícones. Então, eu vou ajustar mais um pouquinho, beleza? Ó, vamos diminuir aqui, aumentar um pouquinho. E aqui também eu vou diminuir esse aqui, né? Porque esse celular ficou muito grandão. Acho que agora ficou mais interessante. Beleza. Talvez a gente possa ampliar um pouquinho. Não precisa ser tão pequeno. Aqui também, ó. Diminuir. Vou rearranjar aqui. Acho que depende muito da característica, né, do ícone que você está usando. Então pode ser que você tenha que fazer pequenos ajustes aqui, tá? Beleza. Para eu dar uma acertada nessa distribuição, eu vou selecionar todos esses ícones aqui. Veja que já apareceu, né, aqui em cima o botão de painel de seleção. E aqui as opções de alinhar. Eu vou
distribuir eles verticalmente de uma forma mais adequada, ó, pronto, e vou alinhar, tá? Alinhar o meio, eu vou agrupar primeiro, para que não aconteça exatamente isso que aconteceu aqui, para juntar todos eles, faço um grupo só, e agora sim, eu vou alinhar ao meio para que ele fique mais centralizado possível dentro do meu menu. Veja aqui, ó, eu agora já tenho um menuzinho aqui mais simples, tá? Posso até, agora vou desagrupar aqui, porque daqui a pouco eu vou precisar, até porque eu achei que esse daqui ainda não ficou perfeito, né? Deixa eu dar uma... agora acho que melhorou. Vamos refazer a nossa distribuição aqui, ó. Ó, que aí já ficou mais interessante. Ele já tá. Vamos agrupar de novo. Beleza. E aí sim, vamos alinhar o meio. Pronto, já estava alinhado. Beleza. Já tenho aqui os ícones que representam cada um dos slides, né? Cada um dos pedaços da minha apresentação. Vamos fazer... Agora, como é que a gente vai fazer para fazer o link, né? Que essa é a parte, é a grande magia, né? Vamos só fechar aqui para vocês terem uma ideia. Ó, veja que em todos os meus slides agora aparecem aqui esse menuzinho que eu criei, tá? Aqui tá até um pouquinho grande, a gente pode talvez diminuir um pouco, né? Podemos voltar lá no slide mestre. A gente pode fazer o seguinte, agrupar todo ele aqui, né? Vamos agrupar. Clicando aqui com o botão direito, agrupar, e aí eu vou segurando o Shift, vou diminuir ele um pouco, para ele não ficar tão grande, e vamos alinhar ele aqui a um meio. Pronto, alinhou o meio aqui, acho que agora vai ficar mais, ó, ficou mais um detalhe mais interessante, mais discreto, né, no layout aqui da nossa apresentação. Legal, ficou bem interessante, ficou bem legal esse detalhezinho aqui. O que vamos fazer então agora? Vamos voltar lá no slide mestre e vamos editar esse menu, tá? Cada imagem dessas daqui vai, cada ícone desse aqui vai ter um link. Eu vou desagrupar aqui para a gente poder editar de forma mais interessante. Aqui também está agrupado, né? Deixa eu desagrupar. Beleza. E aí, gente, existe uma função aqui dentro do PowerPoint que chama que a gente pode fazer alguma ação com algum elemento, tá? Então, você pode colocar um link, pode fazer com que abra algum determinado programa, tá? Isso aqui tá normalmente aqui, ó, nessa parte de links. Eu tenho aqui, tanto por colocar um link direto, poderia ser para um arquivo, alguma coisa, um link mesmo da internet, ou esse menu de ação. E aqui, ó, ao clicar o mouse, eu posso, né, dar esse comando, ele pode chamar o hiperlink, executar um programa. Então, você poderia fazer, né, tipo um botãozinho aqui dentro do PowerPoint, tá? Para que ele possa chamar um programa. Pode tocar um som, pode ter um clique. E também tem a opção de mover o mouse, né? Quando você passa o mouse por cima, ele tomar alguma ação. Não é o caso, a gente quer realmente. Qual é o efeito? A gente quer que na hora que clique sobre aquele elemento, a ação seja abrir um slide específico da minha apresentação. E aqui, como eu estou fazendo no slide mestre, quando eu fizer, vai valer para todos os slides de uma vez só, tá? Vamos lá, eu vou inserir aqui, então, nesse primeiro aqui, o hiperlink, eu vou selecionar essa opção de slide e vou querer que ele chame exatamente esse primeiro, ok? Pronto, tá aqui marcado. Beleza, vou dar ok. Aí eu vou repetir a mesma coisa aqui, ação, hiperlink, slide, no caso aqui o slide 2, ele vai aparecer uma prévia para você, que é o do time, beleza, né? Ok. Vamos colocar aqui também uma outra ação nesse ícone aqui, a hora que ele for clicado, né? Aqui, se chama outro slide, o slide 3, que é o do portfólio, beleza, ok. E aqui, no caso, a ação para abrir o hiperlink aqui do slide 4, que é o produto propriamente dito. Pronto, beleza? Vamos então fechar aqui essa exibição. Volta aqui em Slide Mestre, que é esse menu que abre aqui toda vez que você entra no Slide Mestre. Vamos fechar essa exibição. Veja aqui que parece que não mudou nada, né? Não aparece nenhuma mãozinha, não aparece nada. Mas quando eu botar aqui para apresentar, né? Assim que eu colocar, ó, aparece uma mãozinha e aí eu consigo, ó, mudar, ó, automaticamente
para os slides que estão aqui programados. Veja, ó, tenho aqui, volto para o início, posso vir para cá, posso voltar para o início de novo. Então, eu já tenho aqui, o menu está pronto, tá? Praticamente pronto. Você só clica aqui no ícone, ele vai te levar para aquela página específica. A gente pode até fazer uma coisa interessante aqui, selecionando todos os slides, pode fazer uma transição, né? Deixar a coisa um pouco mais fluida. Então, vou selecionei primeiro, segurei o Shift, fui até o último, e aí vou inserir uma transição aqui em todos eles, tá? Posso fazer uma transição assim de empurrão, por exemplo, dela sempre vir para cá, é uma opção. Vamos ver como é que vai ficar? Ó, ele vai começar normalmente por aqui, quando eu fizer, ó, ele vai trazer. Nesse caso aqui, como ele está empurrando, talvez não tenha ficado tão legal. Vamos mudar essa transição? Vamos colocar uma transição que não dê esse efeito, né, de que está vindo uma outra página com o mesmo menu. Vamos pegar, talvez, o apagar. Ó. O apagar possa ser interessante, porque ele vai manter o mesmo elemento. Então, vamos lá, de novo. Ó. Aqui ele vai começar. Então, vamos lá para o portfólio. Ó, ele só fez a sobreposição de um para o outro. Ó. Pronto. Ó. E manteve aqui o menu, deu o efeito, ficou interessante. E aí você pode fazer, né, criar aqui o seu jeito, talvez um que fique no voar através também, ó, pode ser uma coisa interessante, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui o nosso efeito, ó. Aqui ele já abre com um efeito interessante, vou abrir aqui, ó, já vem o portfólio, ó, já faz um movimento diferente, ó. Olha que interessante. E assim ele vai trazendo aqui os elementos e vai fazendo a passagem do da nossa apresentação. Uma diquinha extra que você pode pôr aqui, tá? Porque se você deixar desse jeito assim, né, normal, você vai poder continuar, por exemplo, vou abrir aqui, vou voltar aqui, ó, no primeiro, e aqui eu não vou clicar no menu, mas se eu clicar em qualquer lugar, ele vai passar pela sequência de slides normal, tá? E aí, se você deixar nesse modo normal, ele vai ficar meio que, às vezes sem sentido o menu, talvez, né? A pessoa, eu consigo passar direto. Talvez o menu ajude para que você possa ir de um para o outro. Você pode fazer um recurso de colocar aqui no modo de quiosque. Então, você vem aqui nesse menu de apresentação de slides e configurar a apresentação de slides, tá? E aí você pode fazer com que a apresentação, tá, seja exibida, você pode meio que travar a exibição para que seja só através do menu. Então você apresentado em um quiosque, então ele vai meio que travar isso aqui. Eu vou mostrar para vocês, vou apertar F5, ó, chamou, e mesmo que eu aperte aqui, ó, em qualquer lugar, ó, eu não consigo passar, só através do menu. Então clico aqui, ó, pronto, aí agora o menu, ele, digamos assim, está 100% funcional, porque só através dele é que você vai conseguir fazer essa modificação, né, de uma página para outra, tá? Então é isso, você consegue fazer esse tchanzinho a mais. Lógico, um menuzinho você pode fazer e não precisa dessa trava do quiosque, aqui é só um plus, se você quiser deixar ele meio fechado e aí, talvez até salvar num arquivo auto-executável do PowerPoint, para que você possa utilizar aí nas suas apresentações. Ok? Então esse foi o nosso menu interativo aqui no PowerPoint, tá certo? Vocês gostaram aí desse menu? Gostaram do nosso tema de hoje? Gostaram de aprender um pouquinho mais sobre criar menus interativos no PowerPoint? Se você gostou, deixa aqui nos comentários para mim, me fala o que você achou, como é tua expectativa, você quer aprender um pouco mais sobre isso? Me diz, vamos conversar aqui um pouco nos comentários. Se vocês querem ver mais sobre menus, animações, só deixar aqui o comentário, né, ou elogio, reclamação também, abre aí o coração, vamos conversar por aqui, tá certo? E também não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa aprender um pouco mais sobre apresentações, que quer crescer na carreira, quer fazer apresentações impactantes e criativas. Manda aí esse vídeo lá no grupo do WhatsApp, ou manda para a pessoa, manda o link, tá? Não deixa de repassar e distribuir aí esse conteúdo do segredos.ppt. Gente, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. A gente se vê no próximo episódio de segredos.ppt. Um grandíssimo abraço, fiquem com Deus e fui!